Vamos lá para mais um radar semanal. Essa semana o índice fechando bonito, fez um quino positivo em cima de uma região de suporte, está próximo da média móvel desses 72 períodos no semanal, então isso traz um contexto de suporte. Ao meu ver, está numa correção saudável ainda, daquela perna de alta que ele fez, né, até o início do ano. Então pelo que o gráfico está dizendo, eu acredito que venha, se não uma mudança de tendência terciária, uma retomada para alta, no mínimo um repique. Né? Pelo menos o que o gráfico está dizendo é isso, né? As ações que eu analisei aqui para fazer o vídeo ao longo da semana estão dizendo isso graficamente. Muitas ações em região de suporte, né? Principalmente em média móvel de 72 períodos no semanal, então uma região de suporte bem relevante, fundos anteriores. Tem muitas ações que estão dentro agora do conceito fundamentalista, que estão dentro do preço justo, e algumas até com desconto, né? Destaco aqui Teams, qual outra que eu estudei hoje no Valuation, a Itaúsa. Então tem muitas ações assim que estão nesse preço justo e com desconto, e consequentemente isso chama os investidores de longo prazo, aqueles que estão formando carteira previdenciária, e que eu também sou um, só que eu não tenho dinheiro para aportar mais, né? Porque eu já aportei, infelizmente. Então tudo isso me traz um contexto que, se não é uma retomada forte para alta, mas pelo menos um repique de uns 10, 15% para as próximas semanas, né? Bom, já falamos demais, vamos para o gráfico, mostrar aí como é que tá as ações. Vejo sim oportunidade, claro, esse aqui é um vídeo de cunho educacional, então a gente vai estudar os gráficos aqui. Então nada aqui que eu vou falar é uma recomendação de compra. Também vai ser um vídeo um pouco mais longo, porque eu não consegui gravar essa semana o estudo gráfico. Então hoje eu vou fazer um 2 em 1 aqui, vamos ver como é que fechou o mercado, ver as ações, correr as ações aqui, e junto vamos falar ali sobre padrões gráficos, regiões de contexto de compra. Então vai ser tipo um 2 em 1, então, talvez seja um pouquinho mais longo. Então, para quem tem um pouco mais de ansiedade, coloca aí uma acelerada no vídeo aí para correr mais rápido. Mas sim, vejo que tem muitos ativos dando sinais bonitos para entrada, sim, tá bom? Vamos lá para o gráfico então. Então, antes de a gente ir para o gráfico, só destacando aqui, eu baixei as ações do Ibov, e dessas 15 aqui, somente 15 ações fazem peso. Essas 15 ações aqui fazem peso de 65% dentro do índice, e várias delas, se não todas, estão em tendência de alta ou em região de suporte. Então isso por si só corrobora com aquela questão que eu falei, que eu acredito que no mínimo um repique vem, né? E as demais também, né? Muitas em região de suporte, muitas com candle positivo, favorável para uma retomada aí de repique, tá bom? Então eu fiz esse estudo antes para a gente agregar aqui ao nosso educacional. E então vamos para o gráfico. Então, como eu disse, Ibov fez nessa longa perna de alta, né, no começo aqui de agosto até o começo do ano. Então foi uma perna muito expressiva de alta, e é natural que quando faz essas pernas expressivas de alta, né, venha para uma correção. Isso você pode acompanhar mais nitidamente aqui no gráfico mensal. Então fez a perna de alta e está vindo corrigir, nem chegou numa média móvel de 21 períodos no mensal, e está chegando agora numa média móvel de 72 aqui no semanal, que é uma média muito relevante. E vocês podem observar que a média está subindo, então isso favorece também, isso nos mostra que existe uma força compradora no momento, atuando. Certo? E como sinal deixou um inside bar, aqui é um fundo anterior, então se romper esse inside bar semana que vem para cima, né? Se romper esse inside bar aqui para cima, é uma chance de fazer um repique no mínimo dessa região aqui de topo. Semana passada eu falei de um padrão, e tomara que não seja esse padrão, né? Eu comentei que para vocês que não estranhassem se o índice rompesse fundo e voltasse a subir. E aparentemente essa semana ele deu início a esse padrão, que é o padrão de alargamento, que ele faz
linha aqui superior, unindo topas, e a gente une os fundos aqui. Pode ver que é um padrão de alargamento, é tipo um cone. Então esse padrão ele indica que não há uma tendência clara, obviamente, porque ora o ativo bate aqui em cima, né? Você pode ver que bate e volta a cair, ora bate aqui embaixo e volta a subir. Então se esse padrão, tomara que não se confirme, porque é muito ruim operar com esse padrão aparecendo, né? Então se o padrão confirmar, ele vai vir aqui, aí ele volta a cair e rompe fundo. Vai. Mas eu acredito que não, né? Vamos torcer que não. Acredito que a gente possa estar marcando um fundo aqui no IBOV para uma retomada para alta aqui, para ver isso, para testar novamente essas regiões aqui de topo, eventualmente até essa aqui, certo? Então essa é a minha análise de contexto para o IBOV. Eu estou otimista nas próximas semanas. Bom, vamos lá então, passar aqui por Petro. Petro essa semana passada fez esse sidebar aqui, fez esse sidebar, tinha comentado também sobre ele, mas esperava talvez uma correção um pouco mais para baixo aqui, mas ele acionou esse sidebar e a perspectiva é que venha testar esse topo. Entretanto, commodity de petróleo, né, tem aquela loucura, né, da variação do preço, então fica muito sujeito à variação do preço lá fora, então pode ter esses gap, pode ser mais volátil o preço, não segue um padrão mais exato, mais suavizado com relação como as outras ações, mas enfim, a Sinon Sidebar tem graficamente essa possibilidade de vir aqui testar essa região de topo novamente. Banco do Brasil, né, o mercado começou a bater, mas é um banco centenário, é um ativo muito bom, passa por aquele momento que nós comentamos já da questão do agro, né, de implência, mas eu entendo que seja pontual essa questão. Essa semana fez um quino pavio, ou seja, aquele quino que contrai muita volatilidade em cima de uma região de suporte, né, que é esse topo esse fundo anterior, esse topo rompido. Então sim, o Banco do Brasil tem a possibilidade de se romper essa região, se retomar aqui no mínimo para vir para essa região ou eventualmente para essas outras aqui, certo? Uma entrada mais antecipada seria no rompimento desse candle com stop logo abaixo aqui. E o alvo 1,5 para cima. O alvo final em 20,78 ou faz uma parcial e conduz o trade para os topos próximos aqui. Então ficou bonito assim. Semanal do Itaú, muito bonito também. Para mim, das entradas mais assertivas, digamos assim, com maior probabilidade de dar certo, aqui seria um trap, na minha opinião. No semanal, em cima de uma média, em cima desse suporte. Então isso aqui para mim é uma região de contexto de compra sim. Então bateu na média, né, os compradores se apresentaram. Aqui tem um fundo anterior. Então pode ser que, se rompendo na próxima semana esse candle seja um trap, naquela questão que os institucionais captaram esse movimento e captaram essa liquidez de venda para empurrar o movimento aqui para cima agora. Então, para mim, todos os ativos que eu vejo para uma entrada mais assertiva seria aqui Itaú. Entrada no rompimento máxima, com alvo final nessa região de R$41, ou eventualmente conduzir os trades até para os topos anteriores, certo? Mas fazendo uma parcial no meio do caminho para livrar do risco, né? Tá muito bonito Itaú, sim. Bradesco, também outro quino bonito, outra entrada que eu digo que seria uma entrada com uma alta probabilidade de um trade dar certo, desse trade dar certo. Também uma entrada na superação aqui da máxima, stop na mínima, alvo de 1,5 ou eventualmente nos topos anteriores, topos anteriores. Então, percebam que mesma coisa, chegou numa região de suportaço na verdade, média móvel do semanal aqui de 72 períodos, esses topos aqui rompidos, Bradesco é um dos grandes bancos do Brasil,
Então, para mim, tá muito bonito. Como eu disse, só se o índice for muito, aliás, assim, se o imóvel, só se o mercado for muito maldoso essa semana para o mercado, para os ativos não fazer pelo menos um repique. Só se for muito maldoso mesmo, ou dar um evento catastrófico no mundo, mas senão os sinais gráficos estão muito bonitos. Vale tá num ponto que eu chamo que é um ponto de decisão mesmo. Por quê? Ela chegou numa região, percebo que nesse movimento aqui ela rompeu essa região aqui de resistência e veio testar. Tá testando, na verdade, né, com esse repique, essa região de resistência. Não no semanal ainda, tá dentro dessa região, não rompeu, mas no diário, vamos ver como é que vai se comportar. Não vejo nada o que fazer por enquanto, mas no diário eu percebo que ela tinha essa linha de tendência de baixo, certo? Esse candle aqui rompeu essa linha de tendência, rompeu em gap. Deu volume, teve volume sim no rompimento. Então, o que eu esperaria? Apesar de ser um candle forte e uma ruptura em gap, eu esperaria um pullback. No caso, esperaria para ver como é que vai fazer um reteste aqui. Esse aqui faria um padrão de fundo. Esse aqui faria um padrão de fundo. Pode botar a subir. Mas, como eu disse, é um ponto bem interessante para ficarmos analisando, porque ele está no terreno de resistência, mas também está numa região de suporte. Olha que interessante. Então o Vale está muito interessante porque ao mesmo tempo que ele está nessa região de resistência, ela tem um suporte logo abaixo. Então é esperar para ver o que o gráfico vai nos dizer, né? No primeiro momento, sinaliza sim para alto, através desse rompimento, mas vamos esperar um pullback, ver como é que ele vai corrigir. Teve aqui já um fundo mais alto que o fundo anterior, então vamos esperar para ver. Por enquanto nada a se fazer. Bom, vamos lá então para as ações que eu selecionei. Então são bastante ações. E como eu disse, qualquer coisa vocês acelerem o vídeo para não ficar tão maçante, né? Para aqueles mais ansiosos. Mas para quem quer aprender mais sobre análise técnica, né? Então vão degustando aqui os comentários, certo? Banco ABCB4, muito bem falado aí ultimamente no mercado. Então chegou também numa região de suporte bem relevante, média móvel aqui no semanal, 72 períodos, fez um candle positivo. Se esse candle romper aqui em cima, pode ser um trap também, né? Aqui tem um fundo, ele ameaçou perder esse fundo e botou a subir. Então tá muito bonito. Entrada na ruptura aqui da máxima com o stop aqui embaixo. Claro, não vai ser esses padrões que se formando em cima dessas médias, não é que semana que vem vai estourar para cima, vai ser rápido, não, muitos vão ter um período de maturação, né, que, por exemplo, vamos supor, marcar aqui uma entrada, com stop aqui embaixo, certo? Eu percebo, ele vai chegar, o movimento mais provável que ele faz é chegar nessas regiões aqui, que são os fundos anteriores e os topos anteriores, vai sentir uma pressão de venda, pode voltar a cair, aí a gente vai esperar fazer um pullback, né? E para retomar, para aqueles que vão antecipar, aqui seria um ponto de aumentar posições, né? Para aqueles que não vão esperar uma confirmação mais clara, espera o pullback para daí entrar. Então isso vale para vários movimentos que a gente está vendo aqui nas ações, que vamos ver aqui nas ações, tá? Vamos lá, Movida, setor aqui de aluguel de carro, venda de carro, também está abaixo das médias semanal. Não falei nada por enquanto, porque tem outros ativos muito mais interessantes, mas fez um candle branco, ameaçou perder, pode ser um trap aqui também, então pode ser um trade de repique aqui. Mesma coisa, entrada na máxima, stop na mínima, né, 1,5 para cima o risco. Setor de construção, né, mostrou força, essa semana deu uma capengueada, voltou a subir, mas está bonito. Então, EZTEC,
Está abaixo das médias, mas fez um padrão de estresse, está em cima de uma região de suporte no mensal. Aqui também é questão de esperar um pullback para voltar a subir. Setor de proteínas, né? Marfrig e esqueci outra, BR Foods, dessa união. Fez um candle muito forte aqui para alta. Semana passada contraiu volatilidade aqui, chegou nessa região, né, de retração de Fibonacci e essa semana voltou a subir. Por enquanto nada que fazer, tem que esperar fazer uma correção até nessa região de eventual suporte, né, esse topo rompido, essa média móvel, então por enquanto nada a fazer, apenas observar na minha opinião. Setor de casa, aluguel de carro. Vou aguardando aqui, ainda resquícios de resfriado. Curitiba não é muito fácil não. Vamos lá então. A gente a car, mesma coisa, pode ser um trap em cima desse fundo aqui. Fez um candle positivo. Também pode ser um trade de repique aqui sim. B3S3 tá brigando essa região aqui, tá bonito de ver. Percebam que quando uma resistência é rompida, perceba como ela vira suporte depois. Então, olha quantos testes que foram feitos em cima dessa região de preço. E esse movimento aqui conseguiu romper, fez a correção, e agora ele chega nessa região aqui, que antes era resistência, agora é suporte, né, a troca de polaridade, e fica batendo esse preço. E os compradores não deixaram cair, não. Interessante aqui que já faz, pode ser um topo, um fundo duplo, ou triplo, ou quádruplo, que seja. Vou ver aqui quantos dias já deu. 45 dias, fez um candle branco, não perdeu esse fundo, é um dos três, em cima de uma região de suporte, em cima da média móvel de 72 períodos, semanal. Para mim tá muito bonito. Aqui também, uma entrada na máxima, stop bem curtinho aqui embaixo. No mínimo, o risco de 1,5 para cima, mas eventualmente pode até voltar para essa região aqui de topo. Tá bonito, né? B3S3. Tá bonito. Motiva, setor de concessão de rodovia também fez um candle bonito. Tá numa região de suporte também. Esse topo rompido. Fez um candle forte. Praticamente engolfando aqui o outro. Ou no padrão do Oliver Vélez, um Bull 180, que debate e já no candle seguinte ele neutraliza o candle negativo. Também tá bonito. Pode ser aqui deixa eu ver, um fundo duplo. 145 dias. Maturou bem o movimento aqui de queda, candle forte. Mas esse você esperaria fazer aquela que a gente já vem falando, né? Alguns no caso. Espera fazer movimento de alta. Vamos massificar a ideia. Espera vir ter uma região aqui de topo anterior. Né? Espera sentir a pressão vendedora. Quando chega nessa região, esperamos um padrãozinho aqui de mínima. Mínima mais baixa, mínima mais alta. Conforme aquele vídeo que soltei para você desse padrão. Que é um padrão de fundo. A gente entra a ruptura aqui desse padrão com stop abaixo e pegamos esse pullback. Então eu esperaria na questão aqui da motiva 3. Mas tá numa região de suporte e fez um candle bem relevante. RADL também após romper essa cunha descendente, veio testar, fez um candle bonito aqui no branco. Né? Ele nessa semana abriu abaixo do fechamento anterior, voltou a subir, né? No diário fez essa demonstração de força aqui, também tá bonita, em cima da região de suporte, fez o reteste, tá interessante, tá muito bonito. Deixa eu ver nessa retração de Fibonacci, opa, não é esse aqui. Veio ter uma retração de Fibonacci aqui dessa perna de alta, fez o teste, se apresentou compradores, também tá bonito.
Iguatemi Super Shopping está bem bonito. Esse é um candle lindo também. Olha só, um candle que é um trap. Se acionado for no candle seguinte, na próxima semana, em cima desse fundo, em cima de uma retração Fibonacci mensal, contraiu volatilidade. Cara, aqui tá lindo também. Uma entrada na ruptura dessa máxima, com stop aqui em cima. Uma vez o risco para cima, eventualmente parcial e trazer para um topo anterior. Mas do jeito que tá o mercado, é melhor se contentar com um e-mail aí, colocar o dinheiro no bolso. Ou então, como eu já falei para vocês, vamos supor que seja acionado, seja um trap, vocês fazem uma parcial em 100%, certo? Traz o stop que está aqui embaixo para o ponto de entrada. Então você já tem o lucro da parcial, o stop fica no 0 a 0. Se voltar, você sai no 0 a 0, ou não sai no 0 a 0 não. Se voltar, você sai com o lucro de 100%, né? E isso, o trade de correr, você vai trazendo o preço para cima aqui. Topo para cima aqui, ou eventual outro topo. Então, é uma forma de trabalhar, né? Traz o stop para entrada, fica com a parcial e neutraliza o risco. Mas tá muito bonito. Se acionar esse trap aqui, como diz pessoal, só se o índice, o mercado for muito maldoso com a agenda da semana para esses padrões não se confirmarem. Então, de proteína, carninha no fim de semana, bife 3, olha que tamanho do candle, pelotaço para cima. Mas por enquanto não tem nada que fazer. Tava aqui numa região de suporte, que é esse fundo anterior, se apresentou compradores. Mas tem muito, como eu falei no começo, tem muitas ações, essa aqui eu não calculei, mas tem muitas ações que estão para longo prazo com preço muito bom para compra. Pena que eu não tenho dinheiro, porque olha, tem muitas ações com preço descontado mesmo. Talvez BIF seja uma dessas. Mas é uma região de suporte muito relevante aqui nesse fundo anterior. O setor de bancos está muito bonito, assim como a gente viu o Itaú, Bradesco, BPAC. Olha o BPAC, olha que coisa linda. Chegou nessa região, suportasse, contexto de compra, média móvel, retração de Fibonacci, fez um inside bar. Aqui é um banco, o pessoal gosta muito, traz muito resultado positivo, muita lucratividade, eu quero dizer. Mesma coisa, na entrada aqui, parcial lá em cima, no final, tá lindo. Olha esse inside bar, coisa linda mesmo. Setor de construção, MRV, o pessoal gostou do balanço. Também não vendo ainda o balanço ali, mas o mercado gostou pelo que eu li. O sentimento do mercado foi muito bom. E está se comprovando aqui no gráfico, né? Realmente. Mas por enquanto nada a se fazer. Como é que eu trabalharia a MRV ou esses ativos de modo geral que já andaram um pouco? Eu traço um Fibonacci e espero vir para uma região aqui de contexto de compra. Então essa região que foi topo rompido, região de média. Eu espero vir aqui, espero o padrãozinho, 1, 2, 3, espero um trap e faço a operação com stop bem curto. Certo, meus amigos? Vamos lá. Alupar, ação também muito presente em carteira previdenciária. Mesma coisa, região de suporte, muito relevante. Fez 1, 2, 3. Aqui no branco. Se uma entrada aqui na massa, está na mínima, deixa correr. Muito bonito. São Martinho, cana-de-açúcar, etanol. Eu acho que o pessoal vai colocar etanol nos carros, porque deu uma melhorada aqui. São Martinho, que tá bonito mesmo. Nossa! Pelotaço pra cima também. Um que de quantos por cento aqui na semana? 25%. Que loucura. Que loucura. E olha como o trap é uma das ferramentas que eu mais gosto de trabalhar, porque uma que ele é muito assertivo, e quando acerta mesmo, ó, aqui foi um trap em cima desse fundo, tá vendo? Esse aqui não ameaçou perder esse fundo, e na sequência teve a rejeição para os compradores, tentaram empurrar de volta o preço para baixo, e entrou essa força compradora esmagadora aqui. Então o trap é muito bom. Os melhores sinais que tem para trabalhar, na minha opinião, é o trap. Cadê que eu já me perdi aqui? O Lupus, Bradesco já vimos. Fleury, setor de saúde.
Eu li também, se romper aqui é uma barra ignorada, na minha opinião. Ele veio testar aqui essa região de topo, sentiu um pouquinho, então se apresentou aqui vendedores nessa barra vermelha, e agora se romper aqui, vai ser uma barra ignorada, o padrão está se confirmando, o padrão no checklist da barra ignorada são as médias alinhadas para cima em forma de leque, e aqui você pode ver, a 9 alinhada para cima, 21 e 72. E outra coisa, se bater aqui, vai acionar o stop de quem achou que o movimento ia fazer uma correção. Então, mas sempre quando você compra nesses movimentos mais esticados, o risco é sempre maior, né? Aí seria uma entrada na mínima, uma entrada na máxima do que stop na mínima e alvo 1,5 para cima. Pode ser uma barra ignorada se acionado for. BRAP, a maior parte é Vale, é uma hold, né, que tem na carteira, na cestinha da hold lá, a maior parte é Vale. Também fez um quino bonito, assim como o Vale lá. Mesmo, pode ver, se você pegar o gráfico da Vale, vamos pegar aqui o Vale, olha como é parecido, de certa forma, observe. Mesma tendência aqui, olha o BRAP, quase a mesma coisa, né? Mesma coisa que Itaúsa e Itaú. Né? Itaúsa, na cestinha lá delas, de empresas que ela tem, Itaú é mais relevante. Mesma coisa, olha que padrão. Então, como dissemos, assim como o BRAP e Vale, está nessa região aqui que fez o reteste da resistência, está numa média aqui de CD2 como suporte. Então, vou esperar para ver. Para ver o nosso, parecer um pullback aqui, acho que fica mais seguro para trabalhar. Mas é um fundo branco, semanal. Deixa assim uma entrada aqui, um stop aqui embaixo, mais no risco. Itaú já vimos. Itaúsa também tá linda. Tá linda. Eu tenho posição comprada em Itaúsa nessa região aqui. Mas essa compra, como eu já falei antes, é para position trade, certo? Eu só vou sair quando chegar nessa região de topo. Quase fui estopada, eu tenho estado um pouquinho abaixo aqui, fiz uma margem um pouco de segurança ali, quase fui estopado nessa queda. Então, quando eu entrei aqui, eu já tinha dado uns 7%, 8%, ele voltou a cair. Porém, olha o trap aqui que eu tô fazendo. Se for confirmado na semana que vem. Esse fundo, se romper aqui para o meu trap e deixa o trade correr. Tá muito bonito. No semanal, então, tá uma região de suporte também, acima da média móvel desses 72 períodos. Em cima desse fundo, tá muito bonito. Alos 3, setor de shopping, mesma coisa, em cima do suporte, candle branco, um desses três aqui, muito bonito. Muito bonito esse side bar aqui em Alos. Setor elétrico agora EG11, também região de suporte, em cima desse topo rompido, fez um sidebar, tá abaixo da média ainda, mas se romper para cima aqui, além de ser um sidebar, pode ser um trap. O trap seria esse aqui, né? Mas enfim, é apenas um rompimento aqui para daí confirmar o movimento. Mas tem coisa mais bonita nessa elétrica. Eu não iria nessa aqui não. Mas seria esse movimento aqui, a entrada. Tá. Setor de construção, serial novamente. Tá engasopada aqui nesse retângulo. No diário, tá ameaçando romper. Mas aqui a entrada já andou, já tá arriscada. Eu esperaria romper essa região, fazer o pullback para entrar. Mas, assim como o MRV, assim como as outras do setor de construção, está mostrando uma certa força nessas últimas semanas. EQTL, torneira de elétrico, também está muito bonito. Esse aqui para mim está mais bonito aqui.
15,11, apesar que está para baixo das médias aqui no semanal, mas está numa região de suporte, que é esse topo rompido, que é esse fundo prévio, que é essa retração de Fibonacci no mensal. Muito bonito. Um trade aqui no mínimo de repique, entrada aqui na máxima, top na mínima, saída lá na 1,5, conhecido de teco-topo. CSMG, essa eu vejo que ela quebrou a estrutura de alta. Quando ela rompeu esse fundo aqui, eu entendo que ela quebrou a estrutura de alta, mas também, olha a perna de alta que esse ativo fez. Pelo amor de Deus, olha aí, olha isso. Vamos pegar daqui. Cara, 271%, loucura. Então é natural que venha fazer uma correção. Eu acho que ela vem no mínimo testar essa região de média aqui para baixo. Então eu não faria nada por enquanto. Para mim ela está agora numa correção terciária mais prolongada. Terciária e secundária. Se perder aqui, acelera o movimento para baixo. ISO Energia, também acelero elétrico. Acelero elétrico também está bonito, assim como os bancos. Região de suportaço, inside bar. Tá lindo, tá lindo. Bom, já falei como é que é a entrada, né? Entrada na ruptura da máscara, tapa na mínima e uma vez no risco para cima aqui. O problema é que eu pego a ferramenta que fala, só que eu tenho que entender que... Mas eu vou gravar um vídeo para vocês para quem não usa o Profit ou não tem gráfico para trabalhar, digamos, plataforma contratada, eu vou fazer um vídeo de como você ter um gráfico para estudar de forma gratuita, através de sites que fornecem. Tem vários muito bons, o Investing é um, tem um outro que eu não me lembro, a Trade Review é outro. Vou fazer um gráfico para vocês poderem acompanhar caso alguém não tenha, né, o Profit para estudar, ou Trade, ou uma plataforma que seja. Mas então seria uma entrada aqui, com a saída de 1,5 28,49. Muito bonito. Cara, 33 minutos já. MOV também, sidebar, esse veja o suporte, mesmo padrão aqui do gráfico esse aqui é o ETF nosso, BOVA11, né, ETF do Ibovespa. Mesmo padrão gráfico que teve no Ibov lá, sidebar. Vou dar uma aceleradinha aqui, pessoal, porque esse foi muito longo o vídeo aí. Eu sei que para vocês é complicado. Sambi 11, tá? Uma TST alta. Fez 1, 2, 3 aqui. O reframento é um pouco esticado ainda, esperaria fazer uma correção maior, para ir comprar nessa região de média, eventualmente aqui numa retração de Fibonacci. Multiplan, The Shop também, mais um. Do The Shop que eu vi, para mim que tá mais bonito é a Allos 3, Aliança Sonar e Iguatemi. Mas também fez um candle positivo aqui, em cima desse fundo. Também tá muito bonito. Sabesp, setor de saneamento de São Paulo, fez um candle de contração de volatilidade. Pode se romper, não é aquele padrão clássico do trap ali, né? Aquela sombra longa inferior, mas contraiu volatilidade em cima de uma região de suporte. Eventualmente, talvez até possa ter uma retração de carteira agora, o pessoal vendendo um pouco Copasa para comprar Sabesp ou Sanepar, mas tá muito bonito. A SUSB também está muito forte, fez uma reação muito bonita nessa semana. Está esticado, não tem nada que fazer agora por enquanto. Esperaria voltar essa região de média, essa região de retração, topo anterior, para fazer um pullback, mas fez um movimento muito forte essa semana. Suzano. VEG tá linda, né? Eu pensava que ela viria para uma correção maior, mas não veio. Já pegou esse aqui no pavio que já subiu de volta. Então, não tem, tá muito, por enquanto é esticado. Eu esperei no mínimo romper aqui, de fazer um pullback em cima dessa região aqui. Mas olha interessante, né? Novamente o trap, que eu sempre falo para vocês, o trap em cima da média móvel de 21 períodos. O Storm chama esse trap de raposa. Então, e também nesse fundo aqui, né? Então fez esse trap, essa barra vermelha ignorada sendo acionada, muito bonito. BB Seguridade,
Essa aqui é a alegria da minha carteira previdenciária. Então tá vindo uma região de média, de suporte, que essa média de 21 períodos, desde um quilo pavio, né? Eventualmente uma entrada na máxima, com o stop aqui embaixo. Essa aqui, por isso que eu digo, as ações para longo prazo, quando você compra com desconto, ó, de onde eu comprei até onde está agora, 25%. Até onde ela chegou, 36%. E recebi já dividendo dessa ação, dessa empresa. Fantástico isso. Mas enfim, tá chegando nessa região aqui de topo rompido, média, mesma coisa, né? Se romper aqui, pode voltar para esse topo. Redditor, setor de saúde, também está em cima do mesmo suporte, muito relevante, esse topo rompido. Está bem lateralizado, já fez aqui 50 dias, né? Um fundo duplo, a mesma coisa. Vou ser uma entrada aqui com o stop aqui embaixo. Muito bonito. Estão vendo que tem muita coisa bonita, então só se o mercado for muito maldoso para não reagir. Axia 3, essa aqui eu comentei semana passada desse trap aqui, ó. Esse trap em cima desse fundo aqui. E deu alvo. Eventualmente, se alguém entrou. O problema de Axia é o preço, né? 50 pila para comprar um lote, 5 mil reais. Não, tá fedido. Mas enfim, o e-mail atingiu. Deu alvo. Eventualmente eu acredito que eu possa vir até para essa região aqui de topo. E vai ficar lindo quando ela fizer isso aqui, ó. Quando ela romper, esse topo aqui, romper, retestar e botar subir. Então tem muito para operações do swing trade. Ainda também, essa semana apareceu bastante, né? Nos padrões aqui semanais. Mas tem muito trecho para correr, então tem muita. Quando se retomar essa tendência de alta, vai ter muito padrão para entrada ainda. Então acompanhe o canal aí, porque se retomar essa tendência, a gente pode ter bons estudos aí. EG3, parte elétrica também. Olha esse candle aqui de contração de volatilidade, em cima de uma região de suporte. Uma grande empresa, muitos carregam em carteira previdenciária. Também está muito bonito. VUC 3, candle pavio, em sidebar, em cima da região de suporte aqui, muito bonito. Claro, tem que superar aqui essa média móvel de 9 períodos, essa linha de tendência de baixa, mas está muito bonita em VUC, Vulcabras de calçados. Alpa 4 fez 2 semanas de alta, fez uma correção, né, veio para essa região de suporte, uma retração Fibonacci. Esse aqui, se romper uma troca de polaridade, para voltar para esse topo. Teams, cara, essa empresa está muito descontada. Essa eu fiz o valuation também. Teams está muito descontado. Muito bonito. Em cima do Major suporte. Fez esse sidebar. E pode dizer que é certo porque sempre vai ter as falhas, né? Mas olha que bonito. Muito bonita. Uma das grandes do setor de telecom do Brasil. Entrega bons resultados. Essa aqui eu posso afirmar, mas tem muito investidor a longo prazo que eu acho que vai tomar posição aqui. CEMIG, Centro Elétrico novamente, olha como a elétrica está tudo em região de suporte. Fez esse candle, não é um candle positivo, mas está um candle em cima de uma região de suporte. Aqui no diário fez esse sidebar, também uma entrada na superação aqui dessa máxima, para retomada para alta. Horizon, setor aqui de reciclagem. Horizon Trap também em cima desse fundo. Tá numa região de suporte. Fundo anterior, média móvel. Muito bonito, retração Fibonacci. Klabin também andando bem. Setor aqui de commodity de celulose. Né? A gente viu Suzano agora há pouco, andando bem. Klabin já tinha iniciado um movimento de alta.
Olha, interessante, chegou nesse ponto, fez uma correção, fez o padrão de 1, 2, 3, que já veio falando, e botou subir. Você percebe que, assim, não tem muita loucura a parte de análise técnica. Você começa a estudar as regiões gráficas, região de contexto, de compra, suporte, e ali você vê esses padrões de fundo, 1, 2, 3, trap, barra ignorada. Cara, é um feijão com arroz bem simplesinho, se fizer, não tem segredo. Claro, talvez alguns já acompanhem o mercado ou vê outros vídeos de análise técnica, e não estou dizendo que é errado, né? Cada um tem a sua forma de operar, mas assim, para mim, o que está funcionando é essa simplicidade. É uma média móvel, é de achar as regiões de contexto de compra, que são as regiões de suporte, e esperar um sinal como esse. 1, 2, 3, um trap, um candle de reversão, uma contração de volatilidade. Então, vocês podem perceber que o simples, pelo menos para mim, é o que está funcionando. Então, chegamos aqui, Bradesco Saúde, chegou nesse topo, voltou a cair, fez um candle de contração de volatilidade em cima de uma retração de Fibonacci, está próximo aqui das médias, então se romper, e é um inside bar também, então se romper, pode voltar aqui para o topo anterior, interessante. Copel, do Paraná, também fez um inside bar em cima aqui dessa região de suporte, esse fundo, né? Também está muito bonito, pode retomar para alta. T de 3, construção, essa aqui eu tinha comentado. Por isso que eu gosto de comprar quando está nesses recuos, é menos arriscado. Eu tinha visto esse padrão aqui semana passada, né? Pensei que ela poderia ter força para vir até essa região de topo aqui, mas infelizmente não, né? O stop ficaria aqui embaixo e acionou o stop. Eu até pensei que poderia ser um trap aqui em cima da média móvel, mas não teve força para seguir. Só que foi maldoso, né? Foi maldoso porque agora já voltou para essa região de suporte e se romper aqui ela pode retomar esse movimento para alta. Então é aquela violinada que você fala aqui, você deixa o stop curto, bate ali. Por isso que é bom comprar na região de fundo mesmo, na região de suporte ali, dentro de uma tendência alta, sempre isso, né? Define a tendência alta, espera recuar, compra essa região de suporte. É bem mais assertivo. O GPA está muito esticado, não tem nada que fazer, mas aqui esse aqui é um trap em cima da média móvel de 9 períodos, acionando aqui uma barra ignorada. Aqui ele não deu alvo ainda. Para quem entrou pelo padrão da barra ignorada, o alvo está aqui, né, mais para cima. Então aqui tem no diário outra barra ignorada, aqui fica mais fácil de a gente estabelecer o alvo aqui, ó. Certo? Até agora está muito esticado, não tem nada que fazer não. E olha, percebam, mas só para você fixar bem aqui, pessoal. Estamos acabando já. Barra ignorada, ó, como as médias tem que estar. 9 para cima, 21 para cima e 102 para cima também. Tem que estar aquela forma intelecto dando ela para cima. Tá muito forte o GPA. Dia 3, toda construção, essa que tá mais amassadinha com relação às outras, mas teve um candle de muita contração, né? Tá na região de suporte, não deixa de estar, que é essa retração Fibonacci aqui. Então, esperar para ver se vai se confirmar contra muita volatilidade. Eu acho que pode vir, sim, né, se romper esse candle, no mínimo repique em dia. Ambev, né? Ambev é o código, Ambev. Falar da Ambev nesse horário, sexta-feira, cara, dá até água na boca, lembrando uma cervejinha bem gelada. Mas também chegou na região aqui de fundo anterior, fez esse candle de positivo, né, com crazy repique talvez, a retomada aqui até o topo anterior, é interessante, stop aqui embaixo, mas eu esperaria cair um pouco mais, comprar aqui mais para baixo, nessa região mais relevante daí de suporte, certo? Pomo 4, Marco Polo,
que fabrica aquelas carrocerias bonitas de ônibus. Um quino muito bonito também, em cima do mesmo suporte, que é esse fundo anterior, esse topo anterior, também buscando talvez esse repique. Muito bonito. Libra, que é dos postos de combustíveis, eu acho que pode vir para uma correção um pouco maior, tá? Deixa boa, mas esperaria chegar nessa região de média de 21, essa retração aqui, para daí achar um padrãozinho de compra. Caixa Seguridade dessa também tá bonita demais. Será que é mais? Não, vamos ver. Bom, fez um candle positivo, tá em cima de uma região de suporte, entendo que é esse topo rompido aqui. É uma empresa que o pessoal gosta muito para dividendos, para carteira previdenciária. Então, seria essa entrada aqui, que está aqui em cima. Interessante. Tá aí, parte elétrica. Mais uma da elétrica em cima de uma região de suporte muito relevante. Fez um candle de correção de volatilidade. Uma entrada aqui na máxima, está aqui na mínima. Outra ação que o pessoal carrega muito para carteira previdenciária. Sanepar. Muito bonito Sanepar. Fez esse sidebar em cima da região de suporte. Retração de Fibonacci. Saiu o balanço. Também tá muito bonita. Essa também tá muito bonita. Como eu disse, eu acho que pode estar vindo uma rotação agora. O pessoal realizando Copasa e talvez entrando agora num preço mais justo, com desconto em Sanepar e Sabesp. Talvez seja isso. Mais uma elétrica em suporte. Esta mais bonita. CPFE. Interessante. Fez um sidebar. Entrada na máxima, stop na mínima. No mínimo 1,5 para cima. E embolsa a grana. Seguros, Porto Seguro. Cara, eu não vejo, por mais que tá na região de suporte, aqui, esse fundo, mas eu não tá já perdeu demais aqui no diário, não ficou legal. E se romper essa região, cara, eu não arriscaria, esperaria. Eu acho que ela pode vir fazer um movimento até esse fundo aqui, certo? Eu acho que pode vir fazer. Eu não me arriscaria por enquanto em Porto Seguro. Se fosse para arriscar então algum de seguro, eu ia na Caixa Seguridade ou na BBSC3. O GBR fez um quino muito forte queda. Nossa, mãe. E por enquanto fica de fora. Cury eu falei dela. Falei dela quando deu nesse ponto aqui. E semana passada não deu stop, mas eu comentei aqui. Eu fiz esse candle forte, contraiu volatilidade. Então uma entrada seria aqui, até andou um pouquinho e voltou a cair. Meu stop está aqui embaixo. Vamos ver como ele vai se comportar. Goal, mesmo ali da holding da Gerdau, da GGBR, né? Muito feio que anda. Espera realizar mais, cair mais para ver como é que vai dar para baixo. E por último, e não menos importante, a nossa Embraer, nosso orgulho do Brasil aqui de aviões. Sensacional essa início de alta. Mas, por enquanto, eu não faria nada. Chegou, tá vindo a retestar esse topo aqui. Fez um candle que é um candle de reversão, ou seja, superou a máxima do candle e fechou abaixo do fechamento. Então aqui no mínimo uma correção temporária tá para vir. Esse candle aqui, ele denuncia, pode ver no diário aqui, ele denuncia uma correção no mínimo temporária, né, em cima de uma região de resistência agora. Pessoal, talvez ficou um pouco mais longo o vídeo, então quem quiser acelera aí ou vai passando para frente ali para ver. Mas é que essa semana eu não consegui gravar o estudo gráfico, e daí hoje a gente vê estudando junto aqui, junto com o radar, certo? Espero que todos tenham gostado. Eu vejo que graficamente é uma chance de ter um repique, se não
uma volta para a tendência, mas no mínimo um repique, né, até o topo anterior, aqui em muitas ações, no Ibov. E espero que vocês possam, nada aqui é recomendação de compra, investimento, é apenas um estudo, né, para vocês adquirir o conhecimento da análise técnica. Mas eventualmente, se alguém for fazer alguma operação, desejo sucesso e vamos ver como é que vai se comportar para a próxima semana, certo? Se gostou do conteúdo, deixa o like, fortalece o canal, né? Estamos no começo aqui, então preciso muito do like de vocês. Se gostou do conteúdo, quer receber mais conteúdo como esse, análise técnica, investimento, né? Se inscreva no canal. Eu estou estudando bastante aqui para trazer um conteúdo legal para vocês. Nesses últimos anos eu estudei bastante análise técnica e agora estou me aprofundando em análise fundamentalista, então para trazer um conteúdo bem relevante que possa agregar conhecimento e valor para vocês aí, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, vocês e a família de vocês e até a próxima semana. Um abração, tchau, tchau.